Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, de volta trazendo o nosso bate-papo das 6, né? Estreando o primeiro programa dessa semana, depois de uma semana intensa aí pelas eleições 2020, agora retomando as nossas pautas variadas aqui, né, ao longo da semana. Começando o bate-papo desta terça-feira, agradecendo a sua audiência, você que também nos ouve pela Rádio Sim FM, obrigado pela sua companhia de sempre. Esse programa que já virou tradição, né? Todo finalzinho de tarde, começo de noite, a gente tem esse programa de terça a sexta-feira, trazendo os mais diversos temas aqui para a nossa bancada, para a gente discutir, se informar, interagir com você. O WhatsApp já está aí, 996224547, para você interagir conosco. E olha como o tempinho deu aquela fechada nesse finalzinho de tarde, uma ameaça de temporal, né? Hoje fez muito calor aqui na nossa cidade de Linhares. A gente vê essa panorâmica aí. Vamos dar esse giro então com essa nossa câmera externa aí mostrando o movimento na BR-101, o horizonte bem carregado. Lá a gente vê, né, uma ameaça aí de chuva, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas, né? Há uma previsão, inclusive, de temporal para alguns municípios capixabas. Vamos ver o que acontece nas próximas horas aqui na nossa cidade, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre a Semana da Consciência Negra, né? No próximo dia 20, né? Na próxima sexta-feira, a gente celebra esse dia tão importante, um marco, né, na história do Brasil, de luta dos negros, né? Toda a dificuldade, a discriminação que ainda ocorre, né? Os crimes que são cometidos, né? Porque discriminar é crime. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre este assunto, recebendo duas figuras importantes, né, sobre este assunto aqui. Eu recebo a professora Daíse Maria Zeferino Ramos, está aí conosco, mobilizada também nesse projeto. Ô, Daíse, boa noite, como vai? Boa noite. Bem-vinda. Bem, obrigada. Prazer tê-la conosco. Nosso querido Pereira também está aqui conosco mais uma vez. Aliás, já tratou desse tema no seu programa, né, Pereira? E hoje, especificamente, falando sobre consciência negra. Na edição do programa Sim para a Literatura do próximo sábado, né? É uma edição especial sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. E como a gente estava falando aqui, né, Cláudio? É importante a gente ter esse canal de comunicação que hoje a gente fala que é o lugar de fala do negro, né? E a TV Sim, aqui numa cidade do interior do Espírito Santo, abrir essa porta para que esse tema seja conversado e debatido, que a sociedade brasileira precisa cada vez mais conversar sobre isso. Tanto negros, né, se afirmar na sua posição, da sua negritude, e brancos também precisam discutir essa questão. É isso aí, que bacana, gente. E você pode interagir conosco, como eu disse, 996224547, é o WhatsApp da TV Sim, para você mandar sua mensagem, dar a sua opinião, o que você acha, né, sobre os movimentos, inclusive o movimento de autoafirmação, o negro se autoconhecendo, né, como negro, eu acho que isso é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho também sobre o processo de educação, gente. A educação é que transforma o mundo em todos os sentidos. E com relação a vencer essa barreira que nós temos, numa outra forma. Antes de iniciarmos aqui a conversa com os nossos convidados, a professora Daíse e o professor Pereira, vou mostrar aí algumas manchetes, né, de portais. Olha lá, o neguinho da Beija-Flor relata racismo em avião e quer filha fora do Brasil. O caso do neto dele lá, baleado, né, foi morto, né, e ele disse que o filho foi vítima de um ato de racismo, né, lamentando, e é lamentável, né, que infelizmente os negros são a maioria dos que morrem nos morros e favelas brasileiras. O negro que foi sempre relegado ali a essa... aliás, da participação do Estado, o Estado que tem uma dificuldade de atender da maneira correta.
O Orlando Silva, né, que foi ministro, deputado, candidato a prefeito de São Paulo, também prestando queixa por racismo. Foi agora, gente. Isso foi, né, durante a campanha eleitoral. Infelizmente, é lamentável a gente ter que falar isso aqui, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil afora. Negros relatam como o racismo os afetou ao longo da vida, que para muita gente é uma dor difícil de superar, né? Infelizmente, a cor da pele, alguém fazer distinção de algo tão elementar. Seu Jorge, um artista, né, brasileiro, que nós todos conhecemos, falando sobre racismo, ele disse, olha, se eu estiver com o meu violão e um policial de longe achar que é um AR-15, que é um fuzil, é uma arma de fogo, ele vai atirar. Isso nós já vimos, né, Pereira? Casos aí, relatos de um camarada com guarda-chuva na mão ser confundido com uma arma e ser baleado por um policial. Algo que realmente a gente lamenta muito, né, professora Daís? Com certeza. E é algo que a gente precisa trabalhar para superar. E aqui em Linhares e várias partes do Brasil nós temos aí grandes movimentos, né, Pereira, de resistência e de o negro realmente mostrando a cara e dizendo, olha, nós estamos aqui, somos importantes. Inclusive, vou pedir à nossa produção para colocar aí as fotos do projeto Negro Sou, esse projeto muito bacana aqui em Linhares. Inclusive, você milita lá, né, Daís? Sim, esse projeto sim. Bacana. Olha lá, gente. Esse daí foi uma visita lá em Degredo, né, dos quilombolas, remanescentes quilombolas, que os estudantes foram até lá. Foi muito bacana isso aí. Olha que moçada bonita. Isso aí em alguma escola, né? Isso aí também é na escola Bartolino Costa, tá? É um evento que foi promovido, porque são vários eventos, o ano inteiro. Tá? A eletiva ela é muito disputada. Esse daí foi outro evento também, lá, uma Joana, exposição. Ana Paula, né? Sim. Que legal. Foi outro evento bacana que teve na escola. Esse daí são as estudantes, tá vendo? Ali com as camisetas. Olha, está escrito ali, né? Isso, Autoaceitação. Isso, e empoderamento. E empoderamento. Olha que Negro bonito. Sou. Que legal. Porque gente. é o que estava faltando na escola. É isso. Isso daí foi um desfile, tá? Que todos os funcionários, professores, em geral, participaram de um desfile sobre negros. É desse ano? Do ano passado. Do ano passado. Esse ano, em função da pandemia, a gente está com uma dificuldade para realizar Sim, essas mas coisas. ainda assim estamos trabalhando. Remotamente, estão fazendo movimento. O movimento não para, não. Não pode parar não, jamais, pode né? parar. Ô Pereira, a gente vê essa mobilização incrível, como o jovem hoje tem o jovem negro, né? Tem entendido isso e devagarinho a gente tem caminhado. Isso é muito positivo, né? Olha, eu repito sempre uma questão aqui que é importante a gente refletir, que o investimento tem que ser feito sempre nas novas gerações, né, Daís? Sim, com certeza. E não existe lugar melhor para discutir essas questões do que a partir da escola. Porque um menino, uma menina, um jovem, quando ele começa a fazer uma tomada de consciência, especificamente no caso do negro, dos valores que tem sua origem, que tem sua raça, ele acaba reproduzindo isso no seu círculo de relacionamento fora da escola, né? No bairro, na sua família, no seu círculo de relacionamento de amigos, né? No ambiente externo da escola. Eu acho que esse projeto ele tem um valor importante, entre tantos outros projetos que a gente tem visto por aí, exatamente porque ele parte de dentro da escola. Não existe um grupo social que representa melhor a nossa sociedade do que dentro da escola, inclusive dos atos de discriminação racial que acontece dentro da própria escola. Então, a escola é como se fosse um laboratório da sociedade para que essas questões sejam discutidas. Né? Ô, Daís, e é um ambiente muito fértil para isso, porque é na escola que a gente transforma essas questões. Né? E interessante que esse projeto ele é bem disputado, porque são várias eletivas. Mas aí, no final, fica faltando gente para entrar. Porque quando os estudantes eles escolhem, eles já vão, né, sabendo o que vai encontrar, o que eles querem. Por que surgiu esse projeto? Para autoaceitação, né? Autoaceitação e empoderamento do então, negro. falta vaga, né? Nessas vaga. Olha que legal. Mas, inclusive, não só os estudantes negros, mas também até alguns brancos também. Alguns vão para lá, porque
Ô Pereira, e a gente vive uma coisa curiosa no Brasil. Gente, as leis foram, né, evoluindo, isso em função da luta do negro no Brasil, né? Lei de inclusão. Daqui a pouco eu pedi até a opinião de vocês sobre este assunto. Justamente leis elaboradas para corrigir uma falha. Certamente a lei não é suficiente para corrigir, mas já é alguma coisa, né? Mas a gente vê uma dificuldade até do próprio jovem negro, pardo, e aí todos nós somos negros nesse sentido, de se auto-reconhecer nesse contexto, né? Sim. Eu acho que isso também é uma barreira. Eu percebo duas questões, Cláudio, que precisam ser colocadas em práticas. Uma parte desses projetos, igual o projeto da escola Bartolino Costa, entre outros projetos que a gente conhece, inclusive em Linhares, da questão da autoaceitação. Primeiro é você trabalhar a cabeça das pessoas para elas entenderem que ser negro por si só não é ser inferior. Jamais foi, jamais será. Não é ser inferior. Né? Então, é esse aspecto. Só que precisa ter todo um trabalho, né? Porque o negro, em vários aspectos da nossa sociedade, ele é sempre vinculado a alguma coisa negativa. Vamos colocar aqui. O cabelo do negro não é crespo, é ruim. Né? Uma fala pejorativa. É uma fala pejorativa. Meu cabelo é crespo. Não, o cabelo é ruim. Eu tive uma pessoa do meu ciclo de relacionamento que falava que eu era o negro de alma branca. Quer dizer, quando o negro mais pejorativo é uma pessoa, é um cara gente boa, essa pessoa achava que era gente boa, inteligente e tal. A Pereira é um negro de alma branca. Quer dizer, o que é bom está sempre ligado ao que é branco. Agora não dá nem para culpar alguém que faz um comentário desse, porque certamente aprendeu de alguém lá atrás, é uma coisa cultural. Sim, você está colocando um aspecto importante. Então, a gente precisa investir nas novas gerações, porque a cultura de um povo você não muda de um dia para o outro. Não. Né? É todo um processo, são seus filhos, Davi, Levi, que estão garotos ainda, que vão fazendo essa tomada de consciência, até para se autoaceitar também, como uma pessoa normal e não como uma pessoa inferior. Então, esse é o primeiro processo. Eu acho que o segundo aspecto, a gente conversou recentemente, né, Daís? É criar oportunidades. Criar oportunidades. Eu vou citar um aspecto aqui. Por exemplo, o sistema de bolsas, de cotas para negros nas universidades. Aliás, vou dar sua opinião sobre isso, Pereira, logo de cara. Sistema de cotas, para a gente verificar que essas oportunidades criadas tiram negros, sim, da pobreza e da inferioridade. Há uns anos atrás, eu sou do interior de Minas Gerais, apesar de já morar há mais de 20 anos aqui no Espírito Santo, eu via na UFES, porque lá de Serra dos Aimorés, da minha terra natal, eu tinha amigos que estudavam na UFES. E a gente ia para os festivais de música na UFES, né, aquela coisa. E você chegava na UFES, parecia que era uma universidade da França, da Alemanha. Não tinha negros, não tinha negros. Eu me sentia deslocado ali, falo a verdade, né? E aí, de uns anos para cá, depois que criou o sistema de cotas, você percebe, na universidade, por exemplo, a minha filha, Winnie, entrou na Universidade Federal do Espírito Santo com 17 anos de idade. Numa turma de 32 alunos do curso de arquitetura, só tinha o Winnie de negra. Só o Winnie de negra. Então, assim, o Winnie era como se ela fosse uma invasora ali. E o Winnie não foi do sistema de cotas. Então, depois que criou o sistema de cotas, você chega na UFES, assim como em outras universidades brasileiras, e você vê uma mistura de cores, que isso é essencial. Hoje, por exemplo, você vê médicos negros, médicas negras, né? Em posições que até então você só via pessoas brancas. Mesmo assim, parte da sociedade continua discriminando essas pessoas, confundindo essas pessoas, às vezes, um médico negro que está com a roupa branca de trabalho, confundindo como se ele fosse um serviçal. Então, a questão da formação da consciência precisa ser muito trabalhada ainda, apesar da gente já estar percebendo alguns avanços. Vale lembrar, né, Daíse, que ninguém nasce racista, enfim, o ser humano nasce e ele é moldado no ambiente que ele vive, né? Certamente a pessoa que cria essa acepção de pessoas, ela aprendeu de alguém, né? Sim. E é isso que tem que ser desconstruído, né? É por isso que tem que se investir nas novas gerações mesmo, desde lá de pequenininho. Né? Primeiro a autoaceitação, aí chega na escola, aí já tem outras coisas a serem trabalhadas, e assim vai. Você, como professora, você considera que esse é um assunto ainda também assim, meio que timidamente trabalhado nas escolas, isso precisaria ser ampliado um pouco mais, sobretudo na educação básica, infantil? Sim. Por quê? Eu acho que ali na nossa escola nós somos privilegiadas, tá? Bom, porque né? esse ano... Qual a sua escola mesmo? Desculpa.
É Escola Bartolvino Costa. Bartolvino. Isso. Então, esse ano, ainda trabalhando remotamente, o que nós observamos? Nós lançamos o tema gerador para trabalhar. E qual foi esse tema? Vidas negras importam. Para quem? Para quem essas vidas negras importam? Então, foi trabalhado 2 semanas só com esse tema, em todas as áreas. Matemática, linguagens, humanas, muito bem batido, porque aproveitando aquela morte, né, do George Floyd. Repercutindo aquele assunto. Isso, repercutindo, aí aproveitamos para trabalhar. Então, ali foi muito, muito legal. Mas só que a gente vê que é tímido. É tímido. Os estudantes, eles têm uma rejeição, eles parece que não se veem, né, como negros. Visto que o IBGE, né, eles se autodeclaram pardos, mas nunca negros. Não sou pardo, preto nunca. Tá? Mas aí, com a vinda desta eletiva, isso tudo mudou. Parece que foi jogado um pozinho de pirim-pim-pim assim, e aí os meninos começaram a se contagiar. Se contagiar e agora eles podem tudo, eles são livres. Que bacana. Eles podem falar, soltar os cabelos, usam suas roupas, né, coloridas. E falam disso com propriedade. Com orgulho com até, orgulho. né? Eu acho isso bacana. A gente tem visto isso nas ruas, né, Pereira? A gente tem visto o negro se... É pequeno ainda, gente. A proporção é pequena, se a gente comparar com o universo que a gente tem. Aliás, o Brasil é um país de maioria negra, né? A gente está falando negro aqui no sentido amplo, que às vezes a pessoa tem um tom de pele um pouco mais claro, mas também está nesse grupo e nós somos maioria, né? Não há como fugir. Não, demais. Né? E é preciso se autoaceitar e lutar pelos seus direitos. Somos todos iguais, né? Sim. Pelos números do IBGE, o Brasil, 56% da população se declara negra ou parda. E o Espírito Santo, 58%. Então, o Espírito Santo, que tem um destaque muito grande, por exemplo, a cultura italiana, né? Exatamente. Os negros são a maioria da população. Então, essa tomada de consciência, Cláudio e Daís, ela é importante. Tem uma pensadora brasileira, que ela é filósofa e escritora, chamada Djamila Ribeiro, que ela defende um conceito chamado lugar de fala. Né? Quem tem que assumir o lugar de falar por si é o negro. É o negro. Não há outra forma. Né? Existe uma questão, quando você pega, por exemplo, a questão de supremacia, né? De autoritarismo. O maior mérito que o autoritário quer ter é provar para a vítima que ela é culpada do que vitimiza ela. É, né? verdade. É diminuir a pessoa. A pessoa, no final, ela começa a achar que ela que está incomodando. Como tem ocorrido nos casos de estupro hoje, que a mulher acaba sendo ela. A mulher, vítima, é estuprada e muitas vezes vai para a justiça, e o advogado que representa o estuprador quer desqualificar a mulher. Exatamente. Quer dizer, você quer colocar a culpa na vítima. Então, quem tem que ter lugar de voz é a vítima. Exatamente. E não quem vitimiza. Então, eu acho que é esse aspecto. Nós estamos aqui hoje nessa bancada do Bate-Papo das 6, é dar voz aos negros, e não é mimimi. Não de jeito nenhum. Ficar reclamando da vida. Porque quando você constrói a oportunidade... Eu vou citar um exemplo aqui. A Magazine Luiza criou um projeto brilhante agora, através da Luiza Trajano, que é a CEO, né, a diretora-geral. Grande empresária. Eles perceberam, eles fizeram uma pesquisa internamente, é bom lembrar que é um grupo empresarial que tem mais ou menos 1.000 lojas no Brasil, e ela percebeu que um percentual significativo do quadro de funcionários dela era de negros, mas que não tinha negros em cargos de comando. Funcionários negros já trabalhando há anos na empresa, e ela implantou um projeto de qualificar funcionários negros para cargos de gerência. Para subir um pouco mais de grau. Porque quando você constrói a oportunidade e a pessoa aí não pode ficar com o mimimi, a pessoa tem que aproveitar a oportunidade, né? Você transforma a vida da pessoa. É verdade. Se você vê seu pai bem-sucedido, o filho vai se sentir representado. Eu falo com maior orgulho. Hoje a gente tem aqui na TV Sim negros apresentando programas, jornais, programas assim para a literatura, Oséias, você, serve de referência para outros negros. Sem dúvida. Porque até então,
de maneira geral, o negro aparece na TV tomando porrada da polícia. Infelizmente. O caso do George Floyd lá. Aquilo é uma questão gritante, né? Que precisa ser revisto. Se fosse um branco, será que o tratamento teria a reação seria a mesma? Teria a mesma violência? Ô, Daís, interessante lembrar, a gente até mencionou o caso aí do George Floyd, que é o caso mais eloquente, assim, mais, né, de maior amplitude. E a gente voltar no passado, aquela luta lá de Martin Luther King, na década de 60 ainda, né? Que a gente já deveria ter superado, eu repito. Sim. A gente já deveria nem se falar mais de racismo, porque nós estamos já em pleno século XXI, 2020. Mas, infelizmente, a gente precisa falar. Veja, os jogadores de basquete lá, né, de várias equipes americanas, boicotando o partido, ou seja, fazendo uma luta sem armas, naturalmente, buscando o reconhecimento do que é de direito. E é isso que o negro tem que fazer. É isso que tem que fazer. Tem que ter voz. Voz e vez. Exatamente. Sem, como diz o Pereira, se vitimizar, né? Sem mimimi, como diz. Mimimi. Né? Na verdade, eu acho que essa discussão não pode ser considerada como mimimi. Às vezes a pessoa está sentida, está sofrida, foi discriminada, foi violentada e ela pode reagir de várias formas. Exato. A gente também não pode tirar o direito da pessoa que é vítima. A mulher tomou porrada, foi estuprada, então ela não pode chorar? Ela pode chorar, né? Agora, a gente não pode achar que a discussão é mimimi. É nesse enfoque que é importante colocar. E um aspecto que você colocou, Cláudio, as pessoas deveriam conhecer o discurso do Martin Luther King, porque ele era um pastor evangélico, Exatamente. né? Não existe discurso mais pacifista do que o discurso dele. Exatamente. Queriam apenas o respeito aos direitos dos negros. Só isso. Respeito aos direitos dos negros. Só isso. E não é mimimi. É um discurso pacifista. Tanto que tem um filme, né, que mostra aquela caminhada que eles fizeram em direção à capital, né? Uma caminhada pacífica, não teve nenhum Então, assim, não é para comprar briga, é para reconhecer direitos, é que a Ribeiro fala, é lugar de fala. Deixa o negro exercitar a sua voz. Agora, é preciso que sejam criadas oportunidades, né? Eu sempre falo um aspecto, o seguinte: tem gente que fala que no Brasil agora pobre tem bolsa para tudo, vai ouvir o pobre. Como é que é a situação Veja a história daquela pessoa. Exatamente. Né? Vai lá. Que ela passou. Você acha que é fácil uma pessoa ficar dependendo de um auxílio emergencial de R$600? De maneira alguma. Morando numa tapera de 3 por 4 metros, onde ficam ali 10 pessoas cobertas de eternite. Exatamente. Vai viver aquela realidade para ver se você tem o direito de criticar essa possibilidade. Não há como, né? né? Então, não pode ser colocado como mimimi. Essa discussão tem que ser uma discussão madura e aberta. Verdade. Gente, importantíssimo a gente discutir esse assunto e a sua participação também é muito importante. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai trazer aqui a participação do telespectador, você ouvinte, né? Você que está na Rádio Sim FM. Este é o programa Bate-Papo das 6. A gente aqui está na Semana Nacional de Consciência Negra, lembrando aqui a memória de Zumbi dos Palmares. Olha, a gente vai lá na época da escravidão ainda, gente, para poder relembrar um assunto que, como eu disse, a gente já tinha que ter passado por isso, não precisava nem estar tocando nesse assunto. Né? Zumbi foi executado em 20 de novembro de 1695, né, pelas forças do governo do bandeirante português Domingos Jorge Velho. Diz a história, né? Tem toda a história aí. E aí toda a resistência que ao longo desses séculos, né, vem sendo criadas das mais diversas formas, o negro gritando mesmo, né, pelos direitos, mas isso tem sido muito devagar, tem sido conquistado a conta-gotas, né, muito devagar mesmo. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco, falando um pouco mais sobre a Semana Nacional da Consciência Negra, assunto do nosso Bate-Papo das 6 de hoje. Volta com o nosso Bate-Papo das 6 desta terça-feira, né, repercutindo a Semana Nacional da Consciência Negra. E aqui eu quero lembrar as comunidades quilombolas. Nós temos aqui no município de Linhares, né, vários movimentos, o movimento negro aqui do município também. Quero lembrar aqui todos os movimentos de modo geral.
essas lideranças, né, essas referências do movimento negro, movimento de resistência, de autoafirmação, de empoderamento, que é muito importante realmente para que o negro se reconheça, né, como negro e lute pelos seus direitos. Falamos aqui das cotas, né, sociais, as cotas de acesso à universidade. Elas vieram para tentar dar uma equilibrada. Não vai resolver, né, Pereira, o problema que a gente tem no Brasil, mas acho que já ameniza um pouco essa dificuldade, né, Daís? Sim, já ameniza. Precisa. Exatamente. Até porque, se a gente for computar, historicamente, a educação básica pública, né, sempre ficou aquém daquilo que ela deveria dar. Né? O dia que a gente tiver uma educação equiparada, eu acredito que essas cotas nem farão mais sentido. Né? É a chamada equidade que eu falei. Né? Se tivesse a equidade, não precisaria das cotas. Porque é uma coisa estranha, esdrúxula até, né, Pereira? Você imaginar o ensino básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio, público. Geralmente quem tem posses, o filho de rico, vai para a escola particular. Quando é para o ensino superior, o filho do pobre tem que disputar, o negro, sobretudo, disputar na maior dificuldade, fazer cursinho e tudo mais. O filho do rico está, em tese, mais bem preparado, ocupa as melhores posições numa faculdade pública. Olha que coisa, que distorção que nós temos no país, né? É interessante você tocar nesse ponto, Cláudio, porque, historicamente, no Brasil, fica parecendo que gente pobre e preto não paga imposto, né? Exatamente. Parece que não paga, né? E aí o dinheiro público tem sido utilizado nas universidades federais, se nós colocarmos no ensino superior, que sempre as universidades federais sempre privilegiaram famílias ricas, onde tem uma concentração quase total de pessoas brancas. Então, o sistema de cotas raciais nas universidades vieram exatamente para sanar uma dívida social histórica que esse país tem com as pessoas negras. E com as pessoas pobres também, né? Você tem aqui, por exemplo, a FACEL, aqui a Faculdade Municipal de Linhares, que tem um projeto que foi aprovado há pouco tempo atrás, que o percentual maior de acesso aos cursos da FACEL são de pessoas de baixa renda. Né? Porque é um resgate, né? É uma oportunidade que você constrói para pessoas de baixa renda. E famílias de baixa renda têm uma concentração, aí a gente voltando para a questão da consciência negra, tem uma concentração muito maior de pessoas negras. Então, esse tipo de políticas públicas precisam ser intensificados exatamente para construir oportunidades. Aí é o que a professora Daíse disse, é a partir da oportunidade, e aí, paralelamente, vai se fazendo uma tomada de consciência, para que o próprio negro passe a ter uma autoaceitação, né? Uma autoaceitação, e aí a gente vai conseguindo resolver essas pendências. É um processo difícil, é um processo duradouro, mas essas políticas públicas já têm mostrado resultados. Eu vou citar um exemplo. Eu encontrei recentemente um ex-aluno meu aqui da faculdade, que ele fez o primeiro curso superior de Direito, era Unilinhares ainda, que em 2008 foi adquirida pela Rede Pitágoras. Um aluno negro, quantas vezes eu chamava esse aluno para conversar, eu dava aula no primeiro período do curso de Direito, a disciplina de Economia Política. Ele era um daqueles alunos que meio que ficava lá atrás, no meio da turma da bagunça, que a gente falava que era a turma do fundão, né? Quantas vezes eu conversava com ele, eu conheço sua mãe, eu conheço sua família, cara, se reposiciona, né? Você é um menino pobre, é um menino negro, você está tendo a oportunidade de fazer um curso superior de Direito numa das melhores faculdades do Estado na época, que era a Unilinhares, e através de uma bolsa do governo federal. Aproveita a oportunidade. E a gente conversava na reunião de professores, para cada professor sentar e conversar com esses alunos. Porque o cara estava ali novão, né, a sala de aula cheia de menina bonita e tal, 3, 4 botecos ao redor da faculdade, pô, isso enche os olhos até dos professores, imagina dos alunos. Verdade. Como é que o aluno ia concentrar a cabeça dele na sala de aula? Então, a gente fazia esse trabalho com esses alunos. Há 2 anos atrás, eu reencontrei esse aluno aqui, ele terminou o curso de Direito e passou num concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Olha que magnífico. Né? Superior do Trabalho. E eu, para fechar, ele falou comigo, professor, o dia que o senhor for no Rio de Janeiro, toma aqui meu telefone, o senhor vai ficar hospedado do nosso apartamento. Olha que legal. Então, assim, ele mudou a vida dele com o estudo, ele se interessou pelo estudo. Com esforço, mudou né? a vida dele, mudou a vida dos pais dele. 2 irmãos dele mais novos
também se formaram em direito, porque passaram a se interessar pelo estudo. Então, por quê? Foi uma oportunidade que foi dada para ele através de uma política pública que foi o ProUni. Isso se reproduz aqui em Linhares e em vários outros municípios brasileiros. Thaís, e aproveitar essas oportunidades, né? O negro hoje precisa... Precisa aproveitar e mostrar que veio. Também porque tem que aproveitar a oportunidade. E aí, mostrar que veio, né? Falar, não, eu sei fazer e mostrar. Agarrar, né? Agarrar. E tem um aspecto importante que é bom a gente fazer também, essa tomada de consciência, pessoal. Esses sistemas de transferência de renda do governo federal, de bolsas, eles não acontecem só no Brasil, que fica parecendo que é uma coisa do Brasil só. Todos os países hoje, da Europa, Austrália, Canadá, até Estados Unidos, que ainda tem essa questão racial séria, que são países considerados desenvolvidos do ponto de vista humano, né? Todos esses países desenvolveram projetos ao longo da sua história de produzir oportunidade para as pessoas, independente da cor da pele delas. E muitos países, independente da classe social. Então, o Brasil não está fora do circuito. O Brasil está fazendo o que tem que fazer. Sim. Senão, como é que vai ser o futuro dessa nação? E vale lembrar também, né? Quem está em casa, você que é beneficiário de algum projeto social, desse projeto não, algum auxílio, né? Qual auxílio emergencial, por exemplo? Gente, isso não é esmola do governo, não é porque o governo é bonzinho, não. É uma obrigação social que o governo tem, né, com as pessoas que não têm condições de se sustentar, de se manter, de cuidar da sua família. É uma contrapartida, é uma obrigação, né, que o governo tem com essas pessoas. Não há que se falar em, está dando uma ajuda, não. É uma obrigação mesmo, é um dever, né, que o Estado... Particularmente em momentos como agora, no momento da pandemia, né? É uma obrigação você ver todos os governos dos países do mundo inteiro tirar o dinheiro do caixa, esse dinheiro é do imposto que o cidadão paga, do pobre ao rico, porque é um momento emergencial, é um momento de tragédia humana, né? E você vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas passando fome? De jeito nenhum. Não faz sentido. Ô, Thaís, nós vimos nos últimos tempos, né, infelizmente, uma volta, um crescimento desse radicalismo, e aí nos mais diversos sentidos, né? Com o Trump lá nos Estados Unidos e agora o Biden vencendo as eleições. Como os Estados Unidos exercem uma influência muito grande nas culturas, né, na cultura americana como um todo, você acha que isso pode ajudar a aliviar um pouco? A gente estava vivendo um momento difícil, tenebroso aí, né? Sim, não. Agora, principalmente com a vice-presidente, né, negra, mulher, e isso vai dar um salto, um avanço muito grande. É uma representatividade para todos. Com certeza vai melhorar, vai avançar, e vai respingar aqui no Brasil. Ô Pereira, a gente vê essa luta de classes, né, as minorias buscando o seu reconhecimento, a gente vê aí a luta do LGBT, etc., e outros movimentos mais, são minorias. Agora, se a gente for analisar, a questão do negro, ela não deveria estar como está, porque nós somos maioria, né? A maioria. Exatamente. Por que essa maioria não tem voz, né? Não tem. Se a gente pegar, por exemplo, Cláudio, você falou aí da situação norte-americana, né? Para dar um destaque, né? Durante esses 3 anos e meio, mais ou menos, do governo do Donald Trump, aumentou significativamente a violência contra os negros nos Estados Unidos. Negros, imigrantes, etc. Imigrantes e tal, que tinha sido diminuída durante os 8 anos do Obama. Não tenho dúvida. Do Obama, né? E o Trump não deixa ninguém enganar com ele que ele é um cara que prega a supremacia branca. Tanto que tem um fato importante, né, no basquete norte-americano, que é o basquete mais reconhecido do mundo, e que a maioria dos jogadores de basquete são negros. São negros. E quando terminava o campeonato da NBA, eles iam confraternizar, isso é da cultura norte-americana. Eles vão ao palácio confraternizar com o presidente da República. Como é que dava para ir agora? Eles se negaram, depois da era Trump, a confraternizar com ele, porque ele prega realmente, ele estimula esse tipo de violência. Até uma incoerência, o próprio comportamento dele estimula essa violência. O que eles disseram agora? Que a partir do momento que o Joe Biden tomar posse, que eles vão voltar a confraternizar com o presidente. O Joe Biden, ele tem uma tradição, até quando ele foi senador e tal, de defender essas questões. Tanto que uma das plataformas dele, assim que ele assumiu o governo,
é abrir uma discussão com a sociedade norte-americana para diminuir essa questão do racismo, para desenvolver projetos, por exemplo, para que a polícia diminua a sua ação tão agressiva com relação à política a pessoas negras. O que a gente percebe disso? Que muito do que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo aqui na América. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade nesses próximos 4 anos dessas discussões que vão acontecer nos Estados Unidos se repercutirem aqui no Brasil, aqui na América Latina. Eu acho que vai ser um momento positivo para a gente fortalecer esse posicionamento. Sem dúvida. Isso certamente vai impactar todos nós, né? Todos nós, com certeza. Esse radicalismo, ele nunca é bem-vindo em lugar nenhum, né? Seja nos mais diversos sentidos, né, Pereira? Isso não tem espaço mais. Não tem espaço, mas, infelizmente... Vamos aguardar o que a gente conquista nesse sentido. Agora, esse protesto pacífico, nesse sentido, né, dos atletas americanos se recusando, acho que isso que é o mais bonito, né? Não é com armas que a gente vai resolver essa situação, né? Não é no enfrentamento. Né? É no diálogo, né? O enfrentamento no sentido, eu acho que o enfrentamento ele tem que acontecer no campo das ideias. No campo das ideias, discutir essa questão para que as pessoas façam uma tomada de consciência e também no campo das oportunidades. Exatamente. Das políticas públicas, né, de parte de governo federal, estadual e municipal, e também a sociedade se dispor a discutir. Porque não é mais a questão de eu dizer assim, eu sou contra o racismo. Eu tenho que ter uma atitude de combate ao racismo. Eu tenho que ter uma atitude de combate ao racismo. É a mesma coisa, nossa, mas as mulheres são estupradas, que horrível. Você tem que agir no seu círculo de relacionamento com seus amigos homens para que eles entendam que a mulher não é um pedaço de carne ao seu dispor. A gente tem que ter essa atitude combativa no sentido do convencimento. Você não precisa ir para o tapa, né? Tem necessidade disso. Exatamente, somos evoluídos, né? Gente, Bate-Papo das 6 hoje trazendo esse tema tão importante, a Semana Nacional da Consciência Negra, o dia, na próxima sexta-feira. Aliás, o programa Sim para a Literatura vai trazer esse assunto exatamente no sábado. Já estou antecipando aqui, né, Pereira? Exatamente, Né? Tá gravado o programa e vai ao ar no próximo sábado. Vamos para mais um rápido intervalo, o Bate-Papo das 6 retorna daqui a pouco. De volta com o nosso bate-papo das 6 de hoje, repercutindo a Semana Nacional da Consciência Negra. Gente, vamos falar um pouquinho de política. Nós tivemos agora recentemente, né, aliás, domingo, anteontem, né, o resultado das eleições. Houve, né, uma expansão um pouco maior com relação ao acesso do negro, né, Daís e Pereira. Os partidos sendo obrigados, inclusive, a manter um percentual lá, mas ainda muito aquém daquilo que o negro pode dar de contribuição, né, Daís? Sim. Acho que pode se avançar mais nesse sentido. Mas eu vejo que, dessa vez, muitas mulheres negras conseguiram entrar, né? Conseguiram seu espaço e é um começo. É pouco, mas já é alguma coisa. Já tem uma representatividade já. E eu acho que é pela política que algumas dessas situações, boa parte delas, podem ser desconstruídas também, né, Pereira? Essa questão negativa. O Brasil é um país que ele depende muito. Você pega outros países, por exemplo, que às vezes um problema no ambiente político não repercute tanto no ambiente econômico, né, na sociedade como um todo. Não é tão direto assim. O Brasil é um país que depende, sim, das decisões políticas para que as mudanças aconteçam. Os números da eleição municipal agora, do dia 15, mostram que é a eleição onde foram eleitas pessoas que representam a diversidade brasileira. Né? Por exemplo, em São Paulo, a vereadora mais votada, uma vereadora que foi eleita pelo PSOL, é uma transexual. E essa diversidade aconteceu no Brasil inteiro. Então, assim, através dessas leis que serão votadas, que serão elaboradas, que a gente também vai começar a fazer a transformação. Lembrando, pessoal, que o sistema de cotas ele foi aprovado porque, na época, houve uma pressão da sociedade para que isso acontecesse. E outras leis também vão ser votadas, porque o Brasil depende muito do ambiente político, né? Então, você eleger pessoas que representam essas questões
sinaliza que a gente vai ter muito avanço, importante. sim. Aliás, se a gente for pegar a história da nossa Constituição de 88, gente, os direitos que nós temos ali garantidos, e não são poucos, graças a Deus, né? A Constituição chamada de Constituição Cidadã, eles só estão ali na letra da lei, na Constituição, porque minorias, né, ou boa parte das pessoas se manifestaram. Indígenas, né, idosos, negros, esses direitos hoje estão lá resguardados em função dessa luta, porque sem luta não tem como ser. São os movimentos sociais muito importantes, né, porque é através dali que vão conseguir. Se não for por essa mobilização, não há que se chegar a lugar nenhum, né? Sim. Não tem outro jeito. Fica Pereira, sem voz. a gente vê que as cotas, por exemplo, para a mulher na política, ela avançou, importante, e há uma dificuldade da mulherada aderir a esse movimento, né? Aliás, os partidos têm tido dificuldade para conseguir mulheres para se candidatarem. Agora, eu acho que tinha que haver uma lei no sentido, por exemplo, nós temos 17 vagas aqui em Linhares. A metade tinha que ser de mulheres. Tem que determinar. As câmaras de vereadores tem que ter a metade mulher e metade homem, para equilibrar essa balança. Sim. Né? Principalmente de acordo com o percentual de mulheres que existisse na população da cidade. Exatamente. A mulher, quantitativamente falando, ela representa muito mais. E até maioria em muitos municípios. É maioria no Brasil inteiro, né? Em média no Brasil inteiro. Eu acho que a gente está caminhando, sim. A gente está caminhando. Acho que os próximos anos aí essa discussão vai ser intensificada e precisa ser intensificada. Um aspecto relevante, Cláudio, quando você fala da mulher, da Isis sabe disso também, tem uma discussão séria no Brasil hoje, que precisa cada vez ser mais colocada, é a questão da violência contra a mulher. E o percentual de violência contra a mulher e de feminicídio, mais uma vez, é contra a mulher negra. A maior concentração de violência maioria, né? É maioria da mulher negra. Mais uma vez, né, o negro, nesse sentido, tendo a sua liberdade, os seus direitos tolhidos em função da violência, né? O homem brasileiro ainda pensa a mulher negra a partir de uma mentalidade escravocrata. Né? Infelizmente. Eu costumo dizer que o mérito que o violento, né, que o homem violento quer ter, é provar para a mulher que ela é merecedora da violência. Né, que ela é merecedora da violência. Tipo assim, você é muito chata, é muito pirracenta, né? E aí vai lá e bate. Então, bate porque mereceu. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia, principalmente nós homens, porque a violência é cometida pelo homem, né? E no caso específico da mulher negra, é porque, por incrível que pareça, mesmo o homem branco que é casado com uma mulher negra, por todo esse processo cultural do racismo, inconscientemente ele considera a mulher como ser mais inferior por ser negra. E aí a violência é muito mais intensificada. Né? E é algo que precisa ser desconstruído e a educação, como eu volto a repetir, a educação é fundamental nesse sentido. Né? E eu acredito o seguinte, que isso aí começou quando? Lá. Por quê? Eu, como professor de História, eu sempre falava para os meus alunos o seguinte, como que isso tudo começou? Nós somos miscigenados, não adianta você falar, não tenho mistura. Por quê? Veja bem, os índios estavam aqui. Quem chega? Os brancos. O europeu, né? Isso, chega o europeu, eles não trouxeram suas esposas. Eles se relacionam com quem? Com as índias. Depois vieram os negros. Continuam as suas esposas para lá. Com quem eles se relacionam? Com as negras. De onde vem? Então, como? Não tem mistura. Aliás, o Brasil é um dos países mais, se não o maior, com maior miscigenação do mundo, né? Se você analisar os Estados Unidos, há essa divisão, né? Apesar de também ser miscigenado, mas há a maioria, a boa parte de brancos, a maioria é negra também, mas no Brasil essa mistura é muito... Então, gente, não dá para tirar... Misturou o café com leite, não dá para tirar mais. Então não há essa discriminação, né? Não há de se haver essa... Sim. Eu acho que tem um aspecto também, Cláudia, é a questão das referências daquilo que é considerado, por exemplo, padrão de beleza. Nós vivemos numa sociedade imagética, né? Uma sociedade da imagem, que é muito valorizada. É óbvio que você pode ser a pessoa mais bonita do mundo
e de repente não ter bagagem intelectual e aí você vai ser forçado a sobreviver da sua beleza, e em determinado momento vai cair, vai acabar, né? Quer dizer, uma vitrine muito bonita, quando você abre a porta da vitrine não tem conteúdo. Mas nossa sociedade, essa questão racial, ela tem muito a ver também com a questão do padrão de beleza que é respeitado. Perguntaram agora, numa entrevista recente, para a Xuxa, né? Xuxa está agora indo para as últimas décadas da vida dela, está fazendo uma tomada de consciência. Perguntaram para ela se fosse hoje, se todas as paquitas seriam brancas. Essa foi a pergunta que fizeram para ela. Né? Corajosa então, pergunta. É uma pergunta importante, eu acho que ela foi muito inteligente em responder e dizer que não, com certeza que não. Mas, de certa forma, naquela época, Xuxa era nova, entregaram para ela um pacote completo e ela seguiu ali. Eu vou fazer um comentário. Eu estive na casa de um casal de amigos, há um tempo atrás, em Domingos Martins, e Domingos Martins é uma predominância de italianos, de pessoas brancas, alemães e tal. E a menina deles, a garotinha, as bonecas delas são pretas. São pretas. E eu fiquei de longe observando, falei, caramba, a menininha boneca, só boneca preta, né? Porque antes era Barbie, né? Era a imagem de Xuxa, de Angélica, né? Essas imagens que eram as imagens das bonecas, que era o padrão de beleza que, de certa forma, parte da minha geração cresceu vendo isso, né? E aí eu tive aquela curiosidade. Cara, a menina agarrada com as bonecas. Então, qual é o padrão de beleza para ela do que é boneca? É uma boneca preta. É uma boneca preta. Então, o que eles estavam trabalhando na cabeça daquela criança? Que ela aceitasse esse padrão de beleza como uma coisa importante para ela. E não apenas porque a tendência é ir na loja e comprar uma boneca branca, que ainda é tido como padrão de beleza, que é o aceitável, né, que é o bonito e tal. Então, eu acho que a gente também tem uma mudança, por exemplo, de alguns jovens, algumas jovens que aparecem na TV hoje, fazendo propaganda de produtos da Avon, da Natura, do Boticário, né? Que também é um padrão de beleza que está sendo colocado na TV. Né? Eu acho que isso é importante, trabalhar também, colocar negros em propagandas, onde tem o destaque para o bem-estar, né? Para o prazer, para a coisa que é cheirosa, né? Para a coisa que é gostosa. A publicidade no Brasil ainda é comandada por homens, por pessoas do sexo masculino e homens brancos, sabiam? A televisão brasileira ainda é comandada por homens e homens brancos, com características europeias. Por isso que a gente ainda tem a predominância de pessoas brancas na produção. Mas isso vai sendo rompido. O ideal é que seja rompido. Aliás, fala-se muito dessa questão das ações afirmativas, né, e positivas. Você citou a questão da Magazine Luiza, né, Pereira? Que é um projeto importantíssimo. E, inclusive, Odaíse, houve críticas. Olha a que ponto nós chegamos, né? Chamado de discriminação reversa. Tem um procurador de justiça de São Paulo que ele entrou com um processo para dizer que era chamada discriminação reversa. Não existe discriminação reversa. Não existe discriminação reversa. A discriminação racial é com relação ao negro e não com relação ao branco. Ou seja, daqui a pouco vão dizer que porque está criando oportunidade, ou dando uma facilidade maior, ou facilitando o acesso do negro, está privilegiando o negro em detrimento do branco. Olha que coisa, a que ponto nós estamos chegando agora, né? Essa briga, né? Então é algo que precisa, é mais uma luta que o negro tem, né? De mostrar o seu valor. E essas ações do Magazine Luiza, por exemplo, são ações importantíssimas para ir devagarinho corrigindo essa discrepância. Né? Gente, olha que bacana esse bate-papo aqui, falando sobre consciência negra, semana, então, no próximo dia 20. Imagina que vai, claro, em função da pandemia, não vamos ter aquela festa, né, da Izzy? Sempre tem, porque lá, sempre a culminância era festa. Do Bartoveno, isso, né? Mas dessa vez não vai ser possível. Vai ser online, talvez, vai, né, não, virtual. vai ser. Vai ter alguma coisa. Né? Vai ser online. Então, tá eu acho que a discussão, Cláudio, eu fiz essa pergunta no início da entrevista que eu fiz com a Daísa essa semana, para o nosso programa Sim para a Literatura, né? Dia Nacional da Consciência Negra. O que nós temos para comemorar? Eu acho que é essa pergunta que fica a gente no ar, tem, né? Fica no ar para servir de reflexão. Agora, também as pessoas não podem deixar de fazer sua festa, de fazer seu encontro, porque a gente não, as pessoas têm esse direito. As pessoas têm esse direito. É igual fala-se muito, Dia Internacional da Mulher, é 8 de março, né? A mulher brasileira está tomando porrada e tal, mas tem mulheres que se reúnem para comemorar. Qual é o problema? Qual é o problema? É o lugar de fala.
essa pessoa que tem que decidir o que isso significa para ela. Tá, e a joia. discussão é muito mais ampla, né, Cláudio? Muito Não é ampla. só uma data comemorativa, né? Ô Pereira, obrigado pela participação aqui, tá? Mais uma vez, contribuindo com o nosso programa. Ô, Cláudio, primeiro, de verdade, parabenizar a TV Sim, sempre lembrando que nós estamos numa cidade do interior do Espírito Santo, Linhares, que é um dos municípios mais importantes do estado, né? Linhares centraliza uma microrregião que é vital para o Espírito Santo, e a gente tem um canal aberto para trazer essas discussões e chegar na casa das pessoas, eu acho que com essa clareza que aconteceu nessa conversa aqui. Colocar em destaque pessoas igual a professora Ana Paula, a professora Joana, a professora Daíse agora, né? Que são vozes, que são interlocutoras desse diálogo com a comunidade e que coordenam projetos aí que são importantes na formação da consciência, principalmente de estudantes. Então, assim, de parabéns mesmo à TV Sim por manter essa porta aberta. Tá? Sempre estará. Obrigado, Pereira. Para essa interlocução com a comunidade. Professora Daís, obrigado pela participação aqui e continue com esse trabalho com esses jovens lá no Bartovino, hein? Isso, foi uma honra participar e apresentar o projeto para vocês. Bacana, o prazer foi todo nosso. Gente, assim vamos encerrando o nosso bate-papo das 6 de hoje, lembrando, né, que não é a cor de pele que vai definir quem nós somos, né? Somos todos humanos, né? Somos pessoas e devemos nos respeitar mutuamente. Todos nós, brasileiros, natos ou não, né? Naturalizados, estrangeiros, temos direitos, temos deveres também, né? E aí é cada um respeitar o direito do outro, respeitar e cumprir o seu dever, a sua obrigação, tá certo? Obrigado pela sua companhia, continue aí acompanhando nossas redes sociais, nos acompanhe também pela Rádio Sim FM, e esse programa tem reprise nesta quarta pela manhã e domingo à tarde, a partir das 15 horas. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.